Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Amanda aqui novamente e hoje iremos dar continuidade ao nosso conjunto de videoaulas sobre frações. Bom, e nessa videoaula vamos solucionar o desafio que eu deixei na aula anterior, vamos ver sobre divisão de um número por uma fração e a divisão de fração por fração. Então vamos começar lembrando o desafio que eu deixei para vocês na aula passada. Em uma garrafa de suco cabem 3/4 de litro. Quantos copos de 1/4 de litro cabem nessa garrafa? Como a garrafa de suco tem capacidade de 3/4 de litro, então eu preenchi aqui os 3/4 de litro. E ele diz ainda que cada copo ele enche 1/4 de litro. Então ele tem a capacidade de 1/4 de litro, certo? Representada aqui uma parte das 4. Veja que estamos procurando quantas vezes 1/4 de litro cabe dentro de 3/4 de litro. Então, a gente está procurando o resultado da divisão. 3/4 dividido por 1/4. A gente consegue colocar 1, 2, 3. Então, 3/4 dividido por 1/4 é igual a 3. Veja que 3/4 dividido por 1/4 é a mesma coisa que eu multiplicar 3/4 por 4 sobre 1. E o resultado é 3. Ambos os resultados são iguais. Na aula anterior, eu já mostrei para você uma relação tipo essa. E agora eu vou te contar por que isso acontece. Por que quando a gente tem uma fração dividida pela outra, é a mesma coisa que eu pegar essa fração inicial e multiplicar pelo inverso da primeira. Mas antes, vamos ver por que isso acontece. Veja que quando eu estou falando que eu estou dividindo 3/4 por 1/4, é a mesma coisa que eu representar uma fração grande com 3/4 como numerador e 1/4 como denominador. Como a fração é um número, ela representa um número, quando eu falo que eu estou dividindo uma pela outra, eu posso representar em formato de fração também. E quando a gente realiza essa divisão, o nosso objetivo é encontrar um resultado que seja uma única fração, certo? Lembra que a gente viu sobre frações equivalentes? Caso você não se recorde, reveja a aula 4 desse conjunto de videoaulas sobre frações. Bom, temos a fração em que o numerador e o denominador são frações também. Precisamos encontrar um fator, um número que eu multiplique em cima e embaixo, né? Como a gente faz nas frações equivalentes, em que o denominador se iguale a 1, entende? Porque quando o número ele é dividido por 1, é esse número mesmo, certo? Então, como que a gente faz para encontrar um número que multiplicando por 1/4 a gente obtenha um número inteiro? Se a gente tem uma parte de 4, então 4 partes de 4 vai completar o nosso inteiro, certo? Então, eu realizo a multiplicação do numerador e do denominador por 4. Relembre que quando a gente realiza a multiplicação da fração por um número, basta a gente multiplicar o numerador por esse fator e manter o denominador. Então, obtemos 3 vezes 4 sobre 4 sobre 1 vezes 4 sobre 4. Perceba que estamos trabalhando para encontrar a fração equivalente. Então, o resultado dessa multiplicação que a gente fez por 4, nós obtemos 12 sobre 4 e 4 sobre 4. 4 sobre 4 é o nosso inteiro, certo, pessoal? E esse 12 sobre 4, nós podemos dividir também. 12 dividido por 4, ele dá um número inteiro, então a gente pode realizar essa divisão. Veja que 4 sobre 4, ele é igual a 1 e 12 sobre 4 é igual a 3. Então, a fração que representa essa divisão 3/4 dividido por 1/4 é igual a 3 sobre 1. E veja que aqui nós multiplicamos pelo inverso dessa fração e assim nós obtemos o nosso inteiro. Então, o inverso de 1/4 é 4. Joia? Então, para determinar o inverso de uma fração, basta inverter o numerador com o denominador. Então, qual é o inverso de 2/5? Como o nome já diz, o inverso, né? E a gente viu que basta inverter, o inverso é 5/2. Quando multiplicamos uma fração pelo seu inverso, seu produto é igual a 1. Veja, temos uma multiplicação de frações. 2/5 vezes 5/2. Como
como vimos na multiplicação de frações, para ser mais prático, basta multiplicar o numerador pelo numerador e o denominador pelo denominador. Nós obtemos o quê? 2 vezes 5, 10, e 5 vezes 2, 10 também. Então, 10 dividido por 10 é igual a 1, né? Ou 10 partes de 10 é igual a 1. Então, nós obtemos o nosso inteiro. Vamos analisar geometricamente também isso, para a gente entender o que se refere a gente multiplicar pelo inverso, né? Por que a gente faz isso? Veja, temos o nosso retângulo dividido em 5 partes iguais e selecionamos as duas. Então, vamos primeiro pegar uma parte de duas dessas aqui que está selecionada. Vamos dividir o nosso retângulo em duas partes iguais e pegar apenas uma parte das duas que a gente tinha, né? Uma parte dessas duas aqui. Então, nós obtemos o quê? 2 sobre 10, que tem 10 quadradinhos. Agora, nós queremos 5 vezes essa meia parte aqui, né? Essa aqui selecionada. Então, nós queremos o nosso inteiro novamente. Então, quando multiplicamos uma fração pelo seu inverso, o produto sempre vai ser igual a 1. Vamos ver um problema. Carla tem um cachorro chamado Todd. Na sua casa tem 3/4 de um saco de ração e Todd come 2/10 de um saco inteiro por dia. Então, quantos dias ainda vai durar o saco de ração do Todd? Veja que estamos procurando nesse problema 3/4 dividido por 2/10, que daí o resultado dará a quantia de dias que a ração ainda vai durar. Como a gente viu antes, 3/4 dividido por 2/10, 2 sobre 10, eu posso representar uma fração e ainda posso encontrar as frações equivalentes. Veja que eu multipliquei o denominador pelo inverso dele. Por quê? Porque eu quero que o meu denominador seja igual a 1, dê o meu inteiro, ok? E aqui, meu numerador também multipliquei por 10 sobre 2. Como eu estou determinando frações equivalentes, eu preciso multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo número, pelo mesmo fator, fração que seja. Então, como vimos a multiplicação de frações, multiplicamos o numerador pelo numerador e o denominador pelo denominador. Obtemos assim, então, 3 vezes 10 sobre 4 vezes 2 e 2 vezes 10 sobre 10 vezes 2. A fração equivalente a essa aqui é a fração 30 sobre 8 sobre 20 sobre 20. Esse 20 sobre 20 é quanto? É 1. Então vai ter. Então, vamos ter 30 sobre 8 dividido por 1, que é a mesma coisa que 30 sobre 8. Ainda podemos simplificar essa fração mais uma vez. Veja, 30 e 8 são números pares, então eu posso dividir o numerador e o denominador por 2 para encontrar a fração equivalente. Obtemos, então, 15 sobre 4. Quando a gente divide 15 por 4, nós obtemos 13 inteiros e 3/4. Então, quanto tempo ainda vai durar a ração do Todd? Vai durar 3 dias e 3/4 de um dia, né? Que é 18 horas. Vamos analisar geometricamente esse problema. Nós temos aqui o saco de ração do Todd e aqui a quantia que ele come por dia. A gente quer saber quantas vezes o 2/10 cabe dentro do 3/4. Então, vamos lá. Além disso, aqui representa cada dia que o Todd come, né? Ele come 2/10, então... Aqui é o dia 1. No dia 2, ele come mais 2/10. No dia 3, ele come mais 2/10. No dia 4, ele não pode comer mais 2/10, porque daí acaba a ração, ok? E veja que aqui temos, como 2 quadrados contam um dia, então aqui vai contar meio dia mais metade do outro meio dia. E como que a gente pode representar isso em formato de fração? Nós temos 3 dias inteiros. Como que a gente vai representar aqui? Vamos dividir em partes iguais. Como aqui está dividido em duas, vamos dividir em duas também. Então, vamos ter 3 partes de 4. Logo, a ração vai durar 3 dias mais 3/4 de um dia. Quando realizamos a divisão de frações, estamos procurando quantas vezes uma fração cabe dentro da outra. É sempre bom lembrar isso. E veja que os casos que a gente trabalhou na aula de hoje, todos eles podem
ser reescritos na forma de multiplicação. O 3/4 dividido por 1/4, que é o caso da jarra e do copo, no momento que eu inverto a segunda, nós obtemos o 3. E no problema do Toby e a ração, também quando eu inverti a segunda, nós obtemos 15/4. Então, para dividir uma fração por outra fração, multiplicamos a primeira fração pela inversa da segunda. E por que basta isso? Relembre o caso do Todd, que quando a gente multiplica a fração pelo inverso da segunda, quando a gente multiplica a primeira fração pelo inverso da segunda, essa fração aqui ela já vai dar o resultado que a gente procura, porque aqui embaixo, no denominador, sempre vai ser igual a 1, quando a gente faz esse processo. Então, quando a gente vai dividir uma fração pela outra, a gente multiplica a primeira fração pelo inverso da segunda. Então, o que vimos nessa videoaula? Para determinar o inverso de uma fração, basta inverter o numerador com o denominador. Quando multiplicamos uma fração pelo seu inverso, seu produto é igual a 1. Quando realizamos a divisão de frações, estamos procurando quantas vezes uma fração cabe dentro da outra. E para dividir uma fração por outra fração, multiplicamos a primeira fração pela inversa da segunda. Então, para finalizar, vou deixar um desafio para vocês, para a gente resolver na próxima vídeo. Para esse desafio, vou te mostrar mais uma ideia que a gente pode associar à fração: a porcentagem. A porcentagem consiste na divisão do inteiro em 100 partes iguais. Então, quando eu procuro 50%, estou procurando 50 partes de 100. Você já se deparou com porcentagem no seu dia a dia? Então vamos lá. Lucas tem uma coleção com 20 jogos de videogame, porém nem todos estão em português. Lucas relatou que 40% dos seus jogos estão em inglês. Logo, quantos jogos estão em inglês? Então é isso, pessoal. Por hoje é só. Nos vemos na aula seguinte. Obrigada e até mais.